Boa tarde, galerinha do segundo ano. Beleza? Tranquilo? Então, hoje nós vamos iniciar um novo formato de aula, né? Que alguns colegas, né, estudantes pediram, né, o OBS Studio, que é um software aí que baixei e estou aprendendo, tá certo? Então, é difícil olhar para o computador assim, né, e não tem nada me filmando, é diferente, né? Mas estamos aí e começando então com esse material, Primavera dos Povos, Unificação Alemã, Italiana, né, Imperialismo, beleza? Então vamos lá. As revoluções de 1848, conhecidas como Primavera dos Povos, né, vai ocorrer num contexto pós-Congresso de Viena. O que vai acontecer no Congresso de Viena? Importante esse contexto. Né? Na apostila eu coloco isso também, no livro parece isso, né? Dentro da minha linha de raciocínio. Então é o seguinte, depois do Congresso de Viena, os países vitoriosos, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, né? Esses três primeiros, Áustria, Prússia e Rússia, adotaram a legitimidade. Está aqui, ó, ambicionados nos moldes do antigo regime, ou seja, voltar com o absolutismo. Enquanto a Inglaterra, pioneira na Revolução Industrial, que já está passando pela primeira fase da Revolução Industrial, a chamada Primeira Revolução Industrial, quer impulsionar o desenvolvimento capitalista, como está falando aqui. Então, em 1848, né, 30 anos pós-Congresso de Viena, vai ter movimentos liberais durante muito tempo, né, em vários lugares do mundo. Por quê? Porque enquanto esses três países aqui, Áustria, Prússia e Rússia, querem manter o absolutismo, os outros querem entrar no liberalismo, no capitalismo. E a Inglaterra, que é a grande potência, vai estar estimulando isso. Tá? Ela vai estar estimulando isso nas várias independências da América Latina, né? Então, assim, na produção de armas, na produção naval, ferro, enfim, a gente vai estar vendo isso mais para frente no imperialismo. Tá? Então, os vários outros países, até o Brasil, vai ter a Revolução Praieira do Brasil, né, que vai ter uma influência dos ideais anarquistas e socialistas, mas no sentido de ser contra o absolutismo. Não é um socialismo contra o capitalismo nesse sentido ainda não. Depois, conforme eu já expliquei em aulas anteriores, é que isso vai acontecer. Tá? Então, começando na Itália. As revoluções liberais de 1848 na Itália vão ter um caráter nacionalista. Então, essas revoluções chamadas Primavera dos Povos vão influenciar a unificação italiana, né? O caráter nacionalista da unificação italiana. O que vai acontecer? Né? Na unificação italiana, pretende-se liberar as regiões que estavam sob domínio austríaco. Vou grifar aqui, ó, sob domínio austríaco. E aí, a partir de concretizar a unificação. Né? Lembra Áustria, Prússia e Rússia? Né? Então, aqui, ó, contra a Áustria. Então, vai ter uma influência muito grande do liberalismo, tá? No contexto do Congresso de Viena. Tá? Então, vamos lá. O fracasso desse levante revolucionário demonstrou necessidade de ajuda externa. A base da unificação, então, terá o apoio externo e não um levante popular. Esse apoio externo vai ter o estado de Piemonte e Sardenha, que fica no norte da Itália. É a região rica da Itália. Tá? E vai ser justamente essa região, esse estado aqui, que vai conseguir sair vitorioso, implantar a monarquia na Itália, formando a Itália em 1870. Então vão ter propostas divergentes. O chamado Ressurgimento, composto pela alta burguesia e pela nobreza fundiária, né? E orientado pelo conde Cavour, que visava a unificação e implantação de uma monarquia liberal. E o outro, a chamada Jovem Itália, que vai tentar unificar o país sobre um regime republicano. Aí vem o Giuseppe Garibaldi, Mazinho, né? E aí, esse Giuseppe Garibaldi vai estar na Farroupilha, que vai estar acontecendo no Brasil. Lembra que a gente viu as revoltas regenciais? Só que a Farroupilha ela só termina em 1845, né? Através de um acordo já no segundo reinado. Né? Então, vai ter influência de uma busca por uma república, aquela coisa. Né? E aí vai ter que ter um acordo. Né? Beleza? Com menor expressividade, existiam os grupos religiosos também. Né? Que vão querer que a nação seja presidida pelo Papa. Tá? A liderança do processo vai dividir entre os Ressurgimento e os Camisas Vermelhas de Giuseppe Garibaldi. Né? Conforme eu estou falando aqui, já havia lutado pelos ideais no Brasil e na América Latina. Garibaldi. Mas vai prevalecer uma monarquia influenciada por Piemonte e Sardenha, ou seja, pelo Ressurgimento, que está aqui, ó.
Esses seguidores do ressurgimento é que vão conseguir sair vitoriosos no final dessa questão. Tá, mas e os religiosos? Como é que fica, né? Eu tenho uma observação aqui. O conflito entre Estado e Igreja na Itália só vai ser resolvido em 1929, ou seja, né, 50 anos depois, 60 anos depois quase, né, com o Tratado de Latrão, que criou um Estado do Vaticano e tornou o catolicismo religião oficial da Inglaterra. Né? Isso vai ser na época de Mussolini. Né? Nós vamos ver no terceiro ano. Beleza? Tranquilo. Unificação alemã, mesmo contexto, tá? Né? Vai ter a parte elitista e vai ter a parte fundiária também. Né? Então, remete ao Sacro Império Romano Germânico, isso lá da Idade Média, século X. Aí no século XVII, esse Sacro Império vai ser dividido em 300 unidades por motivos religiosos, dinásticos, políticos, até após as guerras napoleônicas, que vão ter só 38 estados na Confederação Germânica do Norte, sob hegemonia austríaca. Tá certo? Beleza. Então haviam 38 estados sobre a hegemonia austríaca. Mais um, luta contra a Áustria, tanto na Itália quanto a Alemanha, luta contra a Áustria. Em 1834, importante isso aqui, tá? Importante isso aqui. Em 1834 vai ser o primeiro passo para a unificação alemã, com o chamado Zollverein, que vai ser a supressão, acabar com as barreiras alfandegárias entre os estados alemães. Uma forma de ampliar o liberalismo. Aí vem a ideia do Primavera dos Povos, de ter mais liberal. Né? Até que em 1870 consegue-se, a partir disso, formar o Estado alemão, sob a liderança que coube à Prússia de Guilherme I, assistido pelo Bismarck. Tá? Muito interessante como que o Bismarck vai fazer depois, porque a Alemanha, em 1870, ela vai demorar para industrializar, enquanto a Inglaterra já está bem à frente. Né? E aí o Bismarck ele vai ser bem diplomático nessa coisa, né? Vai mostrar, não, eu quero ir devagarzinho, mas devagarzinho ele vai garfando todo mundo até competir com a própria Inglaterra. Né? Nós vamos chegar lá, beleza? Então, nós vamos ter uma aliança entre os Junkers, que é uma nobreza aristocrática, que participava do exército, e a alta burguesia, interessada no processo de modernização. E aí, por esse motivo, isso é muito importante, tá? Para o Enem e tal, talvez esse ponto mais importante aqui. Tá? Esse termo modernização conservadora, tanto a Itália quanto a Alemanha vão passar por esse processo, vão ter uma modernização, porém conservadora, porque, igual, ambos vão manter monarquia, então não vai ser república, né? Por quê? Porque vão ter pessoas, né? Membros da aristocracia, da nobreza, né? Fundiária, de terra, né? Que vão estar também na liderança desse processo. Então vai modernizar, mas vai manter os setores conservadores no poder. Tá? Então vão ter as guerras aqui, né? Contra a Áustria, principalmente, tá? E contra a França, a famosa Batalha Franco-Prussiana, onde a França vai perder os territórios da Alsácia-Lorena. Né? E aí vai ter o revanchismo francês, que vai ser uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha se forma a Alemanha, né? Prússia vai se desmembrar em Alemanha depois dessa guerra em 1870. Tá? Essa aqui contra a Áustria vai ser em 1866, dos ducados, e aqui vai ter a da França em 1870, que vai unificar a Alemanha. Né? Da França, que a França vai perder, e a Alemanha vai se unificar. A Prússia vai dar origem à Alemanha agora. Beleza? Tá. Então nós temos o imperialismo. Essa definição de imperialismo no século XIX nós já vimos. Né? Novas formas de colonização, chamado de neocolonialismo. Tá certo? Diferente do colonialismo do século XV até o século XVIII, que era colônia e metrópole. Eu já expliquei isso várias vezes. Agora não. Né? Uma das formas do imperialismo foi a partilha da África, nós vamos ver depois. Né? Criação de áreas de influência, formação de novos impérios coloniais. Essa forma específica de dominação vai ser chamada de neocolonialismo. Beleza? Tranquilo? Áreas de influência diferente. Né? Tranquilo. A supremacia inglesa, isso é muito importante. Tá? Isso aqui é muito importante, que nessa época, enquanto os Estados Unidos, né, vai estar passando pela, que a gente viu nas aulas posteriores, né, pela Guerra de Secessão, vai estar crescendo, expansão do Oeste, vai estar tendo ferrovias, né, vai estar se industrializando a partir do Norte, tudo mais, na dele, na Europa, né, vários países na América Latina vão depender da Inglaterra, isso é fato, nós já vimos, e a Inglaterra vai estar crescendo cada vez mais, né? Uma vez que ela iniciou a sua primeira revolução 100 anos antes do que os outros. Né? Somente na segunda metade do século XIX que França, Itália e Alemanha vão começar a avançar, mas não o suficiente para abalar a hegemonia inglesa. Tá? Então a Inglaterra enviava homens
capitais, carvão, tecidos, para o mundo inteiro. Né? Supremacia naval, mercados consumidores que elas vão buscar, buscavam novas regiões para investir capitais disponíveis, construindo ferrovias, né? No plano político, vai aumentar seus contingentes militares, por aí vai. Tá? As potências centrais do capitalismo precisavam encontrar frontes de matérias-primas, né? E aí a Inglaterra vai servir muito forte nesse contexto, né? Porque a Inglaterra vai estar vivendo a segunda revolução industrial, a chamada segunda do carvão, petróleo, né? Então isso vai ser muito forte para influenciar os outros. Né? A questão do plano político, a questão dos contingentes militares, que vão ter que aumentar, o exército, né? Uma vez que teve guerra, né? Da Alsácia-Lorena aqui, tá certo? Para abastecer os países que estão tendo rivalidades, né? Enfim, aí nós vamos entrar os Estados Unidos aqui depois, porque a Inglaterra vai começar a ter rivalidade também. Eu não cheguei nessa parte, né? Mas depois da partilha da África e da Ásia, que está aqui, ó, a Inglaterra vai começar a ter rivalidades imperialistas também com outros países, a Alemanha no caso, né? Enfim, Rússia. A gente vai tentar entender essas questões aí. E quem vai fornecer armas para a Inglaterra, depois, mais para frente, já no início do século XX, vai ser os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos vai ultrapassar, nós vamos chegar lá. Tá? E aí, por último, a questão dos missionários religiosos, né, que vai se encaixar nesse discurso cultural para justificar o imperialismo, a chamada missão civilizadora. Né? Isso aqui é muito relevante também. O segundo ponto mais relevante da aula, essa questão para justificar, né, o darwinismo social. Né? Aqui, ó, superioridade da raça branca também vai colocar como superioridade de povos, né? A questão dos bárbaros, né, os povos inferiores. Tá certo? É o que vai estar explicando aqui. E aí a gente encerra a aula, beleza? E aí o próximo tópico desse assunto vai falar sobre a partilha da África e da Ásia, que será no contexto da Primeira Guerra. Só o que nós estamos fazendo? Deixar bem claro, a gente está revezando entre história do Brasil e história geral. Tá? Última matéria que nós vimos, segundo reinado, que é o, né, período regencial e início do segundo reinado. Aí a gente voltou para a história geral. Né, até chegar no imperialismo. Aí nós vamos voltar agora para o final do segundo reinado e república na próxima aula. E na última aula, que faltam só duas, mas na última aula nós vamos entrar em imperialismo final e Primeira Guerra Mundial, início. Beleza? Tranquilo? Né? Então é bem assim. Né? Primeiro teve a história geral lá, né, dos Estados Unidos do século XIX, América do século XIX, aquela questão toda. Né? Depois, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado. Agora, novamente, história geral. Depois Brasil de novo, né, até o início da República, e aí fecha o ano com a história geral. Beleza? Até chegar na Primeira Guerra. Que nós vamos repetir isso ano que vem também, né, bem tranquilo. Beleza, galerinha? Um grande abraço para vocês aí. Valeu!